um maniqueísmo também voltando, né, muito forte, né, o maniqueísmo, né? Já viram aí, né? Tem na internet, a gente vê muito isso, né? Se dá um poder ao demônio que ele não tem, né? A gente vê aí, tem umas coisas que se faz aí que se fala mais no demônio. A gente tem que o combate espiritual. Olha, já viu na oração do Pai Nosso? Jesus fala do maligno, é o último artigo. Sabe por quê? Porque é o menos importante. Porque uma vez que a gente busca o reino dos céus, uma vez que a gente luta para fazer a vontade de Deus, uma vez que a gente pratica o perdão, uma vez que a gente se une a Jesus Cristo, né, o pão nosso de cada dia, né, que é o pão do céu, a gente não precisa ter medo do demônio, não precisa. Sabe por quê? Porque uma vez que a gente está em Deus, é o demônio que tem medo da gente. Mas quando a gente coloca poder, a gente dá poder, porque é a gente que faz isso, é o ser humano que dá poder, porque qual é o poder que o demônio tem sobre nós? É a liberdade que a gente dá para ele agir na nossa vida. Então, se a gente não dá liberdade para ele agir na nossa vida, ele nos tenta, ele nos faz um montão de coisa. Ele tenta, porque na verdade a gente acha que o demônio também ele quer que a gente caia em grandes pecados. Não, ele quer unicamente que a gente vive uma vida mais ou menos, para que o nosso contra-testemunho, o nosso mau testemunho, desanime os outros que estão chegando agora. É isso que ele quer, porque esse é o pior mal que o inimigo de Deus faz na igreja, né? Por quê? Porque ele vai envenenando vagarosamente. Por quê? Porque uma vez que o ser humano ele se fecha para a vida de relação com Deus, ele começa a se abrir a todo tipo de pecado, a todo tipo de obras do inimigo de Deus, né? E aí a gente vai se perdendo, se deixando levar, né? E nós precisamos entender que Deus, ele nos concede um grande poder, uma grande autoridade, mas isso só se dá por essa obra do Espírito Santo em nós, quando a gente se torna dócil, né? Aí sim a autoridade de Cristo se manifesta através de nós. É a experiência dos discípulos, né? Eles saem e depois eles voltam felizes e falam com Jesus assim: Senhor, até os demônios nos obedecem. Aí eles falam aquele montão de coisa, né? O que Jesus Cristo faz? Lembra o que ele fala lá? Ele fala assim: vão para um lugar afastado para rezar, para descansar. É isso, né? Por quê? Porque até quando a gente se abre para a obra de Deus, a gente precisa sempre estar atento para que a gente não fique dialogando com outras coisas, com a vaidade, com a soberba, com muitas outras coisas, né? Para que a gente possa manter o nosso diálogo sempre com Deus, para que a gente possa ser essa fonte de Deus, né, da graça que jorra sempre para a eternidade. Depois